aprender a Bíblia de um jeito facinho, usando toda a tecnologia que você tem disponível aí na sua casa? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu tenho aqui uma dica que é maravilhosa para você aprender a Bíblia de uma vez por todas. Olá, o meu nome é Sabrina Milani e seja bem-vindo ao meu canal. Se você quer aprender mais sobre a Bíblia, sobre a Palavra do Senhor, fica comigo nesse vídeo e também se inscreve aqui no canal para mais conteúdos como esse. Bom, então como você já deve ter visto aí na thumb, eu vou apresentar para vocês aqui o ChatGPT. Acredito que muitos dos que já estão vendo esse vídeo já conhecem o ChatGPT, porque o ChatGPT é uma ferramenta que já está em jogo faz um tempo, e quando eu conheci o ChatGPT, eu não dei muita bola, sabe? Porque muitas vezes eu não fico muito atenta a esses assuntos de tecnologia. Mas depois que eu percebi que dá pra usar isso pra estudar a Bíblia sem sair do curso teológico, né? Do percurso teológico, aliás, do que a palavra de Deus quer me ensinar verdadeiramente, eu percebi assim, é como se eu tivesse um professor de teologia dentro da minha casa, que eu posso fazer toda pergunta pra ele e ele vai ter a resposta. Então, o ChatGPT é uma inteligência artificial que reúne todas as informações na internet em forma de uma pessoa conversando com você, basicamente. Você digita o que você quer e ele te responde, mas você tem que especificar o que você quer. Por exemplo, você digita ali pro ChatGPT, fale comigo como se você fosse um teólogo cristão. Ele vai te dar as respostas como se ele fosse um teólogo cristão. E eu acho isso incrível, porque já me auxiliou já em alguns estudos aqui. E olha, é uma ferramenta que eu espero que não desqualifique os livros, porque livros são muito importantes, porque exercita a nossa mente, né? Por causa que, como ali é muito fácil, você meio que fica... Eu já me peguei assim, não querendo mais nem ler livros, só pesquisando ali, porque era mais rápido, né? Ali você encontra a resposta mais rápido. Só que o livro, ele estimula a tua mente. Então nós não podemos desqualificar a importância de buscas em livros físicos, ou livros, ou e-books e esses outros tipos de recursos. Mas esse recurso aqui eu tenho certeza que se você não aprender a Bíblia agora, vai ser difícil você aprender de outro jeito. Então, para resumir, o ChatGPT é uma inteligência artificial que tá aí, foi criada e tá no mercado e que pode te auxiliar com respostas tanto da Bíblia como diversos e todos os outros assuntos ele vai ter a resposta. Eu quero mostrar para vocês aqui na prática um estudo com o ChatGPT. Para começar, você vem aqui no Google e escreve ChatGPT. Aí não é esse primeiro aqui, é esse aqui, ó, tá? OpenAI. Introduction, ChatGPT, é esse daqui. Você clica e vai aparecer essa tela aqui pra você. Você clica aqui, traz ChatGPT. Meu inglês é péssimo, não me julguem. E aí vai aparecer essa tela aqui pra você. Aqui já tá as pesquisas que eu fiz no canto. E vai estar aqui esta tela que dá pra você traduzir ela para português. Então, aqui tem algumas coisas que te explicam o que é o ChatGPT. E aí você escreve aqui, por exemplo, eu vou pedir para que ele fale comigo como um teólogo cristão. Fale. Então eu vou digitar aqui, fale. Opa, errei. Meu Deus do céu, enviei sem querer, parar de gerar. Enviei antes de terminar, parar de gerar. Vou escrever de novo. Fale comigo como se fosse um teólogo cristão. Antes de continuar, eu quero abrir primeiro aqui na minha Bíblia a palavra que eu quero pesquisar ali, tá bom? Eu vou abrir aqui numa palavra que eu já estudei ela pelo ChatGPT e quero que Deus também Deus falou comigo nessa palavra e eu quis aprender mais o contexto histórico dessa palavra. Então aí por isso que eu busquei fontes de recurso e o ChatGPT foi uma ótima escolha que eu fiz, porque ele me deu várias respostas que eu precisava. Então eu vou abrir aqui em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 18, que diz assim: E de manhã, voltando para casa, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Ela me deu a resposta. Olá, que bom poder conversar com você sobre questões teológicas cristãs.
Como teólogo cristão, eu acredito que a base da nossa fé é o amor de Deus por nós e a nossa resposta a esse amor através da fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E aí ele dá uma resposta aqui muito longa, que eu não vou ler tudo, tá? Eu vou dar um stop aqui, porque eu não quero que ele me responda tudo. Eu falei pra ele falar comigo como se fosse um teólogo cristão, e ele me deu isso como se fosse uma resposta, entendeu? Ele tá ali falando como um teólogo cristão falaria, então ele é muito claro e direto. Se você perguntar, ele obviamente vai responder. Mas ele tem uma inteligência que ele pode guardar o assunto, como se você estivesse conversando com alguém e o que você falou, perguntou agora há pouco, a pessoa soubesse. Quando você tem uma conversa com alguém, você vai tendo continuações dessa conversa. Por exemplo, por que você foi lá? Ah, eu fui lá porque tal. E por que tal você foi lá? Então a pessoa vai lembrar do porquê você foi lá, né? E no chat GPT ele vai lembrar do começo da conversa. Não é como se toda vez que você fizesse uma pergunta ele esquecesse do que você perguntou anteriormente, não lembrasse mais e desse uma resposta totalmente diferente. Então vai ser sempre dentro do contexto que você já perguntou. Então eu vou perguntar aqui pra ele o porquê que Jesus amaldiçoou a figueira. Então eu faço a pergunta da seguinte forma: por que em Mateus capítulo 21, Jesus, capítulo 21, versículo 18, vou colocar. Jesus amou. Porque em Mateus capítulo 21, verso 18, Jesus amaldiçoou a figueira? E tá aí a resposta. Em Mateus, capítulo 21, verso 18 a 22, encontramos o relato da maldição de Jesus contra uma figueira estéril. Esse episódio ocorreu durante a Semana da Paixão, quando Jesus estava em Jerusalém. A figueira era uma árvore que produzia frutos na primavera, e por isso era comum que se esperasse encontrar fruto nela, mesmo que ainda não fosse a época ideal da colheita. Quando Jesus viu a figueira sem fruto, ele amaldiçoou a árvore, dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. Essa ação de Jesus tem sido interpretada de diversas formas pelos teólogos e estudiosos da Bíblia. Algumas interpretações sugerem que Jesus estava usando a figueira como uma metáfora para os líderes religiosos de Israel, que aparentavam ser frutíferos, mas na verdade estavam vazios de frutos espirituais. Outras interpretações sugerem que Jesus estava demonstrando sua autoridade sobre a natureza, mostrando que ele poderia fazer algo tão dramático quanto secar uma figueira com sua palavra. Independentemente da interpretação que escolhemos, o episódio de maldição da figueira serve para um lembrete de Deus, de que Deus espera que produzamos frutos em nossas vidas, especialmente se nos dizemos seus seguidores. Como cristãos, somos chamados a viver vidas que glorificam a Deus e que produzem frutos do Espírito, tais como amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso em Gálatas 5:22. Então, quando ele cita algum versículo bíblico, ele te traz a referência para você ir conferir se está mesmo dizendo aquilo. Quando eu li essa passagem, Jesus falou comigo através mesmo disso. Ele chegou próximo da figueira, por quê? Porque a figueira de longe estava viçosa, ela parecia ter fruto, mas ela não tinha fruto algum. Então não adianta parecer que tem fruto, mas não alimentar. Então é como aqueles falsos mestres, aqueles falsos cristãos que parecem que frutificam, mas não tem fruto nenhum. Se você vê, é seco. E Jesus usa isso como, nós vemos aqui na explicação que Jesus usou isso como se fosse uma indireta ao povo de Israel. Porque a figueira ela era a representação do povo de Israel. E o povo de Israel, não como um geral, mas num contexto de que os fariseus, os homens, os mestres da lei, os doutores das leis, eles viviam como se fossem frutíferos, mas na verdade eles não eram, porque eles não tinham Jesus Cristo. Então eles impunham regras, impunham leis sobre as pessoas que eles mesmos não podiam, não conseguiam cumprir, porque era pesado demais. Então eles viviam como hipócritas, que aparentavam, mas não eram. Então Jesus, ele amaldiçoou a figueira aqui. Jesus é onipotente, ele sabia de todas as coisas. Ele não saberia que não haveria frutos naquela figueira? É claro que ele saberia que não haveria frutos naquela figueira, mas mesmo assim ele amaldiçoou. Por quê? Porque ela aparentava ter fruto, mas ela não tinha. Ela aparentava ser e ela não era. E nós não podemos ser uma árvore que não tem frutos. Nós temos que ser uma árvore frutífera. Se eu tiver aqui mais uma dúvida, que quiser tirar essa dúvida aqui com o chat GPT, eu também vou conseguir. Por exemplo, vamos fazer aqui mais uma pergunta.
E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Eu vou fazer a mesma pergunta que os discípulos aqui. Como secou imediatamente a figueira? É claro que aqui na Bíblia já está a resposta. Jesus diz aqui nos próximos versículos que a figueira secou por conta da fé. E que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda naquela época era o menor grão que existia. Então, ainda que sua fé seja tão pequenininha quanto o menor grão que existe, que é conhecido, imagina só, sua fé já é forte o suficiente para dizer a este monte: sai daqui, vai para lá, e ele vai. É claro que eu tô aqui contextualizando, tá? Mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipite-te no mar, é que a minha tradução aqui é uma tradução bem raiz, tá? Assim será feito, e tudo que pedir na oração, crendo, receberás. Então aqui ele está falando sobre o poder da fé, o poder da oração, que Jesus, olha o poder que Jesus nos deu, o poder da fé e o poder da oração. Então aqui ele vai trazer a resposta que os discípulos perguntaram: mas como que a figueira secou tão rapidamente, tão facilmente, só com uma palavra? Então Jesus vai dizer que é por conta da fé deles. E agora vamos ver o que o ChatGPT vai nos dar como resposta. Vou mandar para ele essa pergunta. E ele vai me responder. De acordo com o relato bíblico de Mateus 21, 18 a 22, Jesus amaldiçoou a figueira estéril, dizendo: nunca mais nasça fruto de ti, e imediatamente a figueira secou. É importante lembrar que, como cristão, acreditamos que Jesus é o Filho de Deus e que, portanto, ele tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza. Naquele momento, Jesus usou seu poder divino para realizar um milagre que demonstrou sua autoridade e poder. Embora a maneira exata de que Jesus como Jesus cegou a figueira não seja explicada no texto bíblico, podemos entender que se tratou de um ato sobrenatural e não meramente natural. O milagre serviu para demonstrar a autoridade de Jesus sobre todas as coisas, incluindo a natureza, e ensinar a lição espiritual sobre a importância e produção de frutos em nossa vida. É importante lembrar que, como cristãos, acreditamos na existência de milagres e na capacidade de Deus de realizar coisas que estão além da compreensão divina. Acreditamos que a ação de Jesus sobre a figueira é um exemplo disso e uma demonstração de seu poder e autoridade como Filho de Deus. Ou seja, a fé é grandiosa. Jesus pode ter usado ali como uma indireta ao povo de Israel, mas também pode ter usado como apenas um exemplo de como a nossa fé é poderosa. Então, é assim que se estuda pelo ChatGPT, gente. Talvez tenha mais, possamos aprofundar mais esse assunto. Depende de vocês, se vocês quiserem que eu mostre mais estudos no chat, com o ChatGPT, comenta aqui embaixo que, dependendo da reação que vocês tiverem, eu posso trazer outro vídeo a respeito disso. Mas acho que eu fui bem clara aqui, né, quando eu me ensinei aqui a usar o ChatGPT. Muitas pessoas já têm acesso a esse recurso, que é um recurso muito bom, que pode te auxiliar em outros estudos sobre matérias e outras coisas que você queira estudar, dúvidas que você venha a ter na sua vida, não precisa nem ser só sobre a Bíblia, você vai encontrar aqui no ChatGPT. É uma ótima ferramenta. Não tô sendo patrocinado para falar tão bem aqui, mas eu tô dizendo, é uma ótima ferramenta sim, porque tem me ajudado, e como tem muitas outras ferramentas hoje em dia de estudo, que só fica sem conhecimento quem não quer. Gente, porque conhecimento é algo que cresce com o tempo. Conhecimento é algo que as traças não vão levar. Conhecimento vai com você para onde você for. Então, invista no seu conhecimento. Invista em se aprofundar, principalmente em relação às coisas de Deus. Porque são elas quem vão te aproximar de Deus. Principalmente a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Tá aqui um instrumento que pode te levar às alturas. Literalmente pode te levar às alturas. Vai te levar até o céu. Busque conhecer Jesus através da Bíblia e você vai conhecer um Jesus que você nunca conheceu antes. Eu espero que vocês tenham gostado e que essa palavra tenha falado com vocês, que vocês tenham aprendido a usar o ChatGPT e que venham usar aí na casa de vocês. Vocês podem estar usando também o ChatGPT pelo celular, tá? É o mesmo processo, vai aparecer só num formato menor que é para celular. Mas para entrar no aplicativo é tudo do mesmo jeito, você loga ali com a tua conta Google ou cria uma conta nele próprio e você vai ver como vai te auxiliar muito quando você tiver alguma dúvida, estiver estudando ali, estiver com dúvidas, pode perguntar pra ele. E também sempre, não esqueça, gente, confere se é mesmo aquilo, se tá mesmo relacionado com a palavra, se não tá distorcendo nada. Lembre-se que a pergunta que você fizer pra ele, você tem que sempre tá especificando ali que você quer que seja no contexto bíblico, que você quer que seja bíblica, site muito geral. Então, se você não especificar que você quer que seja dentro da palavra de Deus, sem fugir da palavra de Deus, você tem que especificar, senão ele vai te dar respostas ali de todos os pensadores da Terra. Fica ligado nisso.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu convido você a se inscrever no meu canal, a deixar o seu like, porque isso ajuda muito. E eu tô muito feliz porque essa semana eu bati 300 inscritos. Eu tô muito feliz mesmo. Pode parecer uma pequena conquista para as pessoas, mas pra mim são as pequenas conquistas que valem a pena, porque de pouco em pouco é que nós vamos crescendo. Eu agradeço a você, se você é inscrito no meu canal, você faz parte já desse projeto que está estabelecido aqui no meu coração. E eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!